Bem, como último conteúdo, né, da nossa disciplina, né, a gente vai trabalhar com reuso de água, que é uma tecnologia nova, né, do ponto de vista de engenharia e arquitetura. É uma tecnologia que carece de melhoramentos na norma. Então, existem normas, mas carece de melhorias, né? E hoje a ideia é mostrar para vocês, do ponto de vista técnico e do ponto de vista racional, o porquê que se usa o reuso de água e o quanto que isso vai trazer de economia para dentro de uma edificação tradicional, né? Outra coisa, vocês entenderem que existem alguns princípios de projeto que vocês têm que respeitar para poder fazer com que se torne factível, né, o reuso de água. Não é qualquer edificação que você pode reutilizar a água. Em edificações que estão em fase de projeto, é muito mais fácil do que você fazer adaptação em edificações que já existem. Em edificações que já existem, posso garantir para vocês que é muito caro, difícil, né? Então, o custo-benefício, né? Se você não for um ambientalista, vamos dizer assim, o custo-benefício é muito difícil de ser justificado para pessoas que não têm esse entendimento ambiental, né? Então, eu criei uma pasta para vocês, chamado Material de Apoio, Reuso de Água, para vocês utilizarem no trabalho de vocês. Nesse material de apoio, eu coloquei um trabalho sobre consumo residencial, 2 dissertações sobre o uso de água cinza em edificações. Coloquei também um artigo da Embrapa de uso de lodo de estação de tratamento de esgoto para a agricultura, pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Coloquei a norma que trata do reuso de água e um gráfico que eu vou começar por ele hoje para vocês entenderem como que a gente trabalha com o reuso de água, tá? Então vamos lá. O sistema de reuso de água cinza, ele nada mais é do que aproveitar certas águas da casa, da edificação, para fins menos nobres. Ponto. Água de reuso é uma água para fins menos nobres. Água de reuso não tem a aptidão, não tem por definição a necessidade de ser água potável, ok? Então, é uma água que carece de tratamento, mas um tratamento simplificado. Não é um tratamento para tornar a água potável. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Tem algumas coisas dessa figura que a gente vai ter que comentar com muito critério, tá? Com muito critério, porque o projeto requer cuidados sanitários. Então é um projeto que requer cuidados sanitários. Ponto. Alguma dúvida até agora? Não, né? Posso continuar. A Amanda falou que não. Vou acreditar na Amanda e na M. Cecília para continuar. Bem, o que é considerado
água negra. Água negra, de forma geral, é considerada a água que sai do vaso sanitário. A água que sai do vaso sanitário. Algumas bibliografias também utilizam água de lavatórios de banheiro como sendo água cinza. Na minha opinião, a água de lavatório, dependendo da sua cultura de uso, é uma água negra também, tá? Por causa de escarros, tá? Então tem pessoas que assoam o nariz, que tira muco da garganta no lavatório, tá? Ah, professor, mas é muito mais água, dilui, sim. Mas, assim, nos projetos que eu trabalho, lavatório eu descarto, tá? Lavatório eu descarto. Então, mas você vê na figura aqui que eles estão usando. Vamos tentar entender aqui o que pode ser água de reuso e por que pode ser água de reuso. A primeira, que é assim, a grande princesinha do reuso de água, é a água de chuva, tá? Então, a água de chuva bate no telhado, vem para a calha, é coletada e vai para o reservatório inferior. Então, para reuso de água, eu tenho que aproveitar a gravidade da edificação e ter necessariamente 2 reservatórios inferiores. Então, eu tenho que necessariamente ter 2 reservatórios inferiores. Um que capta água cinza. Então, a primeira água cinza é a água da chuva, tá? É a água da chuva. Por que eu falo que é a princesinha e tal? Todo mundo agora ficou é moda, né? Reutilizar a água da chuva. Qual é o detalhe da água da chuva? É uma água sazonal. Não é uma água constante. Então, não é uma água para você contar com ela todos os dias de todos os meses do ano. Na nossa região, vou mostrar para vocês daqui a pouco a planilha pluviométrica média daqui. Na nossa região, tem mês que chove muito. Então, se eu for aproveitar toda a água que chove em Colatina, eu vou ter que ter reservatórios imensos para aproveitar, tá? Então, a água de chuva é legal? Ela complementa o sistema? Complementa. Eu vou ter reuso de água só com a água da chuva? Você vai acabar não utilizando quando você precisa. Por quê? Porque as pessoas utilizam a água da chuva para um dos usos mais comuns é para molhar jardim. Se está chovendo, você vai molhar o jardim para quê? Entendeu? Então, é uma água que você tem que ter volumes muito grandes para armazenar, se você quiser armazenar tudo. Vamos lá na planilha pluviométrica de Colatina, hein? Planilha pluviométrica de Colatina, ela tem, em média, por ano, 1.100 milímetros de água por ano. O que quer dizer isso? Por metro quadrado do seu telhado, eu vou ter, por metro quadrado no seu telhado, eu vou ter por ano 1.100 litros. Então, você vai imaginando assim, meu telhado tem 100 metros quadrados. 100 metros quadrados vezes 1.100 litros, você vai ter, para armazenar toda a água que chove em média de Colatina, 1.100 vezes 100 metros quadrados, por exemplo. Você vai ter que ter uma caixa d'água de 110 mil litros. Uma piscina para armazenar água. Pergunto a vocês, nas edificações que vocês fazem, né? Tem 1.100
um local para armazenar uma caixa d'água de 110 mil litros? Não, não tem. Então, tem que ter essa ideia. Ó, isso aqui para vocês verem, tá? A média de chuva de janeiro é 142 milímetros, e aí vai. Ah, professor, eu não preciso de ter 1.100, eu preciso de ter só a do mês. Então, vamos lá, hein? Vou supor aqui uma média mensal. Vou tirar uma média mensal aqui. Igual a média, abre parênteses, desses números aqui, tirando o total, né? Uma média mensal. A média mensal de Colatina é 89 milímetros de chuva. Então, você, 89 litros por metro quadrado, vezes 100 metros quadrados, né? Vai te dar uma caixa d'água de 9 mil litros, é uma caixa d'água inferior, tá? Então, só para você ter uma ideia, aqueles que moram em Colatina, né? Aquela caixa d'água que a Samarco colocou em alguns pontos da cidade, elas têm 10 mil litros. Então, você vai ter que colocar algo daquele tamanho, prever algo daquele tamanho enterrado na sua edificação.